Olá, queridos, me chamo Rodrigo Aglio, quero trazer uma porção bacana da Palavra de Deus para a sua vida hoje. Você, homem ou mulher, jovem e jovem, que esteja me ouvindo, me assistindo. Estamos a poucos dias das eleições, onde você estará exercendo o seu papel de cidadão, escolhendo não somente o presidente da nação, mas os deputados federais, estaduais, senador e governador. E mediante a tudo que está sendo propagado na mídia, e vocês que acompanham os jornais, as notícias, vocês estão percebendo que essas eleições ela vai ser diferente, porque está-se em jogo a nossa liberdade espiritual de glorificarmos e buscarmos a Deus. Embora vivermos num país laico, num estado laico, onde as pessoas têm liberdade de exercer a sua fé, de estar cultuando a Deus de diferentes formas, nós estamos sujeitos a perder essa liberdade. Basta você ver o que está acontecendo na Nicarágua, onde padres e freiras estão sendo expulsos, igrejas estão sendo fechadas. E muito disso acontece nos países que se julgam comunistas, socialistas, onde o evangelho não se pode pregar. Então, irmãos e irmãs que estão me assistindo hoje e que por muito tempo você criou no seu coração que política e religião não se misturam, eu quero dizer para você hoje que é importante você assumir o seu papel, a sua responsabilidade de estar escolhendo o líder da nação. E eu vou provar dentro da palavra de Deus o quão é necessário você estar por dentro desse assunto, porque a palavra de Deus também fala sobre política, você sabia disso? E hoje, queridos, nós precisamos falar de política para não sermos impedidos amanhã de falarmos de Jesus. Porque pessoas queriam ter o que nós temos hoje no Brasil, a liberdade de exaltar a Deus, e não estão tendo, porque fizeram escolhas erradas. E a palavra de Deus vem dizer e deixa recheada de versículos, e eu escolhi só alguns para falar e convencer o seu coração. A primeira palavra que eu quero falar para você se encontra em Salmo 33:12, que diz: Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, e esse povo é a sua herança. Querido, feliz é a nação onde Deus é o Senhor. Isso quer dizer que nós precisamos colocar Deus acima de todas as coisas e ser prioridade na nossa vida, para sermos felizes em todas as áreas. Só aí já é uma palavra inicial maravilhosa. Mas eu quero compartilhar com você ainda em Romanos, e nós vamos ler bastante a palavra de Deus, Romanos 13, versículo 1, que diz assim: Toda alma esteja sujeita às autoridades de superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Deus. Meu querido, toda liderança, seja ela política, espiritual, no campo secular, nas áreas, no seu trabalho, né? Hierarquia, tudo é dado por Deus. Tudo é permissão de Deus. Aí você pode falar assim, mas se o povo está sofrendo com um governante, Deus permitiu porque você escolheu errado. E onde a maioria escolhe errado, ele sofre as consequências dos seus erros. Nós vamos ver isso, e está escrito lá em Provérbios 29:2. Olha o que diz em Provérbios 29:2. Abra sua Bíblia, meu querido, porque nós vamos estar compartilhando ela bastante. E a palavra de Deus, ela nos deixa registrado para a nossa contemplação, que diz assim, 29:2. Quando os justos governam, alegram-se o povo, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Querido, Jesus, quando estava perante Pôncio Pilatos, e Pôncio Pilatos fala uma pergunta para ele: você é o rei dos judeus? E Jesus vira para ele e fala assim: é você que dizes ou ficou sabendo por outras pessoas?
Aí Pôncio Pilatos te pergunta de novo: não, eu estou te falando isso porque eu tenho autoridade para te tirar dessa situação. E Jesus diz para ele: meu querido, toda autoridade que tem na terra foi dada pelo meu Pai. E se eu quisesse, eu ordenava que os meus servos viessem, me tirassem e lutassem por mim aqui, porque o meu reino não é deste mundo. Depois de morto e ressuscitado, Jesus, em Mateus 28, versículo 18, ele vem dizer: toda autoridade foi me dada no céu e na terra. Como a palavra de Deus não vem dizer de política, meu querido? Jesus está dizendo que ele é o rei. Aliás, ele sempre foi o rei, mas ali está enfatizando. Você sabia que existe uma profecia em Apocalipse, onde se diz que Jesus virá e governará nessa terra onde vai estar um caos por 1000 anos? Nesses 1000 anos ele vai mostrar para todos os povos, para os reis, para os presidentes, que pode ser habitada com justiça, que a terra vai viver tempos de paz, que a natureza não vai ser explorada para o mal. Jesus está dizendo o tempo todo que ele é a autoridade. Numa questão onde os fariseus tentam colocar fazer uma pegadinha com Jesus, talvez colocar em contradição para que ele caísse, talvez fosse preso, ou até mesmo ser morto por causa de uma declaração dele. Jesus, inspirado por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, é questionado. Deus, os fariseus perguntando para ele: Deus, Jesus, é lícito nós pagarmos o tributo a César? E Jesus, com a sua sabedoria divina, diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Sabe o que Jesus está querendo dizer ali? Que nós, como homens, devemos respeitar as autoridades que são colocadas diante de nós. Mesmo que você não concorde, você precisa respeitar. E o que mais nós vemos por aí são pessoas que não têm respeito pela autoridade que foi eleita democraticamente. Querido, a palavra de Deus vem dizer que Jesus é a autoridade suprema sobre toda a terra, debaixo da terra e nos céus. Ele tem que ser autoridade na sua vida. Amém? Querido, eu estou dizendo isso para vocês e eu gostaria de compartilhar essa palavra que se encontra agora em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1, que diz assim, exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e sossegada, em toda a piedade e honestidade. A palavra de Deus nos ensina que nós devemos orar pelas nossas autoridades. E como nós vimos na palavra de Deus, se nós estamos sofrendo, foi porque nós fizemos escolhas erradas. Por isso é a importância de você assumir a sua responsabilidade. Não dá tempo de você ser isento, como fez Pôncio Pilatos, lavou as mãos, meu querido. Nós somos cristãos onde temos e contemos nas nossas mãos a Bíblia, que é a palavra de Deus. E os princípios da palavra não podem ser feridos. E eu quero dizer hoje para você que existe um partido, que é o PT, Partido dos Trabalhadores, em que muitos cristãos estão sendo enganados, como eu fui enganado por 2 vezes quando eu votei no candidato do PT, onde esses candidatos muitas vezes nos enganam com palavras bonitas, quando é feito na frente de uma televisão, na televisão ou em cima de um palanque, fazem promessas e depois não cumprem e depois se corrompem. E nós pagamos um preço altíssimo por causa disso. O Brasil definhou na era do PT. Nós quase fomos à falência. Cuidado com aquela promessa de eu estou dando para você.
algo para beneficiar a sua vida. Às vezes, dá com uma mão migalhas e tira a outra o pão. Querido, eu quero dizer para você que existem algumas pautas desse partido PT que é totalmente contra a palavra de Deus. Você sabia disso? Você, como cristão, precisa se posicionar. Não dá mais tempo de você achar assim, política e religião não se mistura. Foi-se o tempo em que nós não precisávamos nos preocupar com isso. E pagamos um preço por causa disso, dessa irresponsabilidade nossa. Hoje, como cristão, nós temos que nos posicionar. E tomara a Deus que você se posicione ao lado da palavra de Deus, porque as pautas do PT quais? De muitas, eu escolhi poucas. Uma delas é a legalização do aborto. E a palavra vem dizer, meu irmão, minha irmã, em Salmo 139, versículo 13 e 14, que Deus nos formou no ventre de nossa mãe. Ele nos teceu desde a concepção. Depois vem dizer também, em Salmo 127, 3, que é Deus que tem o dom da vida. Meus irmãos, você vai ver em Êxodo 23, versículo 7, falando sobre isso, do dom da vida, porque é Deus quem dá a vida. Mas o versículo que mais me chama a atenção encontra-se em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6, e esse eu faço questão de ler para você, querido, que está ao alcance da minha voz. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 6, que diz assim: o Senhor é quem tira a vida e a dá, faz descer ao Seol e de lá faz subir. É Deus quem dá e tira a vida. Quem somos nós para tirarmos? Se você for ver em Êxodo 23, que eu pedi para você ler, o Êxodo 23, versículo 7, diz que quando nós tiramos a vida de alguém, nós somos culpados, nós somos considerados como ímpio. Querido, é Deus quem dá a vida. Você sabia que a vida começa na sua concepção? Depois de semanas, o feto que está sendo gerado dentro da barriga de uma mulher. Se você for ao médico, você vai ouvir o coraçãozinho daquele feto. Em raras exceções, no caso de por exemplo, uma menina de 9 a 10 anos que é estrupada e está em jogo, em risco a vida dela, tudo bem, esse procedimento ainda é viável. Ou numa mãe que está prestes a dar um filho e o feto já está morto dentro da sua barriga, ou vai nascer com problemas ou com dificuldade, pode ter problemas na gestação, assim que a criança nascer para a vida da mãe. Aí nesses casos há uma exceção de se fazer esses procedimentos, mas fora isso, querido, nós não temos o direito de tirar a vida de ninguém. Seríamos covardes. Você, mulher, não faça isso. Isso é abominável aos olhos de Deus. É Ele que dá, é Ele que tira a vida. Você sabia que esse tipo de ato é um assassinato? Então, por favor, não venha me falar que as pautas do PT não é contra a Bíblia, porque está recheado aqui a Bíblia dizendo que isso é contra a natureza de Deus. Você vai ver lá em Deuteronômio 32, versículo 39, depois você lê. Outra coisa que o PT prega na sua campanha é a legalização das drogas e apologia às drogas. Nós vemos aí, inclusive, artistas que apoiam o partido do PT, dizendo que é a favor da legalização das drogas. Você não sabe o que é uma mãe, gente, chorar pelo seu filho que está drogado, que está sendo consumido, destruído a sua vida por causa das drogas. Muitas mães, para tentar conter, acorrentam seus filhos para ele não sair para se consumir as drogas. Você não sabe o que é uma pessoa viciada, um pai que chora quando vê o seu filho vender tudo que tem dentro de casa, do fruto do seu trabalho suado, e vê o seu filho vendendo para consumir drogas. Você não tem ideia do que é uma pessoa que, por causa das drogas, se definha, destrói a sociedade em que está vivendo, a comunidade, e traz uma tristeza enorme para a vida dos seus pais,
seus irmãos, seus entes queridos. E aí vem esse partido apoiar isso. Eu tenho aqui diversas palavras falando sobre o que a palavra de Deus diz sobre os vícios. Você vai ver em 1 Coríntios 6,12, depois você lê para não estender esse vídeo. 1 Coríntios 10,13, em Gálatas 5,1, falando que Jesus é aquele que liberta as nossas vidas. Você vai ver lá em 1 Coríntios 6,12, dizendo que todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não deixarei me consumir por elas. Querido, as drogas têm derrubado famílias. Uma das armas que o inimigo tem colocado para destruir famílias é as drogas. E aí vem esse partido dizer que precisa ser colocado em pauta a legalização das drogas. Segundo Pedro, no capítulo 2, 2 Pedro 2, vem dizer o seguinte: se de algum mal o tenha vencido, do tal torna-se escravo. Sabe o que a palavra de Deus está querendo dizer ali? Que se o cigarro tem te dominado, você é escravo do cigarro. Se a cocaína tem te dominado, você é escravo da cocaína. Se a bebida tem te dominado, você é escravo da bebida. Se a prostituição tem te dominado, você é escravo da prostituição. Vício de jogos. Querido, legalização das drogas é uma pauta que é contra o princípio da palavra de Deus. Outra coisa que é se falado nas pautas do PT, esse Partido dos Trabalhadores, um partido maldito, diabólico, que é a ideologia de gênero, onde nas escolas são ensinados para as nossas pequenas crianças, que é colocado diante da internet, na televisão, nas suas manifestações, nas suas passeatas, que crianças podem fazer aquilo que eles fazem. Ideologia de gênero é algo que Deus abomina. Eu poderia deixar aqui registrado para você diversos registros da palavra de Deus sobre essas coisas. Mas eu vou deixar só esse. E não vai ser eu que vou estar falando, é a palavra, tá, querido? Ó, é a palavra de Deus. Está lá em Romanos capítulo 1, versículo 18 a 28, porque alguns anos atrás, quando você se falava dessas coisas, você às vezes brincava em relação à homossexualidade, sobre pecados de relações sexuais, e eu sou totalmente contra isso, mas não se tinha hoje a ênfase que está se dando hoje, que hoje se você falar sobre isso, você é processado, você pode ser preso, as pessoas podem te acusar de homofóbico, pode te acusar de preconceituoso, mas a palavra de Deus, querida, ela diz o seguinte, ó: pois do céu é revelada a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiças dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porquanto que Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhes manifestou. Pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade, são claramente vistos sobre a criação do mundo, sendo percebido mediante as coisas criadas, de modo que são inexcusáveis, porquanto tendo conhecido a Deus, contudo não o glorificam como Deus. Não lhe deram graças, antes nas suas especulações se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se estultos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Por isso Deus os entregou nas concupiscências de seus corações à imundícia, para serem os seus corpos desonrados entre si. Pois trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a criatura antes que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os entregou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural no que é contrário à natureza. Semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a devida recompensa dos seus erros.
E assim como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus, por sua vez, os entregou a um sentimento depravado para fazerem coisas que não convêm. Só até aqui. Querido, Deus fez o homem macho e fêmea, homem e mulher. Não existe dentro da palavra de Deus abertura para esse tipo de coisa. Então, não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Ideologia de gênero é uma das pautas desse partido maldito. Outra coisa, corrupção. A palavra de Deus diz em 2 Pedro 2, versículo 20, em Gênesis 6:11, Gálatas 6:11, que quando o homem comete pecados, ele se torna corrupto. E para Deus isso não é uma coisa negociável. Se você errou, querido, você é um pecador. Se você errou, você é corrupto. E tem pessoas que estão se corrompendo ainda mais. Para você se achegar à santidade de Deus, você precisa receber dele o perdão. Se você quiser se aproximar da santidade de Deus, o lugar mais alto que você vai chegar é as suas sandálias se arrastando de joelhos pedindo perdão. Não é negociável para Deus a corrupção. Deus abomina a corrupção, porque corrupção mata, querido. Você sabia disso? Corrupção mata mais do que violência. E esse partido vem com cheira o seu coração, a boca cheia de palavras dizendo que nós não vamos ser mais corruptos, que nós vamos ter um plano de governo contra a corrupção. Querido, Deus abomina a corrupção. Corrupção faz com que pessoas não tenham atendimento médico. Corrupção não tem verba para a educação, para a saúde, para o alimento na mesa do trabalhador. A corrupção tira a oportunidade da educação, do saneamento básico nas comunidades. Por causa de corrupção, milhares de pessoas têm morrido. Crianças inocentes. A pauta desse partido PT, ela é recheada de mentiras. E a palavra de Deus vem dizer em Colossenses 3, versículo 9 e 10, em Provérbios 12, 22, depois você leia com calma. Deus abomina a mentira. Se você pegar Colossenses 3, o versículo 9 e 10, você vai ver ali a natureza específica do diabo. Ali ele é colocado como o pai da mentira. Nele não há verdade. E a Bíblia diz que o único que contém a verdade, que é a verdade absoluta, é Jesus Cristo. Porque ele diz lá em João 8,44, e isso eu quero ler com você. João 8,44. João 8,44, ele diz o seguinte: vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele é homicida desde o princípio e nunca se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Aí Jesus vem dizer em João 8, no versículo 34, diz o seguinte: replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. E aí ele vem com chave de ouro fechar, em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Querido, nós vivemos num estado laico, onde você pode professar e cultuar a Deus de diferentes formas que você desejar. Nós estamos num estado laico onde você ainda pode professar sua fé em Jesus Cristo, mas essa liberdade pode ser tirada de você. Olha aí para os países vizinhos onde o comunismo e o socialismo entrou, que são também pautas desse partido maldito que é o PT. Então, querido, eu não estou aqui
me posicionando para você votar em um candidato. Eu estou falando para você não votar em partidos de esquerda, porque fere a palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus. Eu poderia passar aqui o dia inteiro te colocando versículos, lendo esses versículos diante de você, mostrando para você abrir os olhos, para você não votar nesse partido. Nós colhemos aquilo que plantamos e sofremos as consequências de nossas decisões. Então, querido, vamos falar de política hoje, para que não possamos ser impedidos de falar do Mestre, do Senhor Jesus amanhã. Eu sei que muita gente não gosta de misturar política com religião, política com a palavra de Deus, evangelho, mas hoje chegou um momento que você não pode mais ser isento dessas coisas. É uma responsabilidade muito grande. Está em jogo aqui a vida de pessoas que estão ao seu redor, porque o voto que você vai estar deixando lá na urna vai influenciar não somente a sua vida, mas a vida de outras pessoas. Eu sei que entendo que você possa até não gostar de certos candidatos. Não estou aqui dizendo para você escolher votar em fulano ou em ciclano. Só estou querendo dizer para você não votar nesse partido que fere os princípios de Deus. E se você é cristão e concorda com o que eu digo aqui, vai estar firmado nessas verdades absolutas da palavra de Deus. Eu, como cidadão, também tenho o direito de escolher em quem eu voto. Algumas pessoas já me conhecem, sabem em quem eu voto. Eu não vou dizer o meu voto, porque o meu voto sempre vai ser a favor da família, da pátria e principalmente de Deus. Deus tem que ser prioridade na nossa vida, querido, porque Ele é a autoridade máxima. Jesus é o nosso rei e Ele vai vir para governar essa terra por 1000 anos, para provar para as pessoas que é possível governar com justiça. Então, querido, se você quer prolongar os dias de seus filhos, de seus netos ou da sua própria vida aqui na terra, aqui no Brasil, nas eleições do dia 3 de outubro, escolha bem, escolha certo, faça uma reflexão, põe na ponta do lápis e escolha para a honra e glória de Deus. O meu voto é esse. O meu partido é o Brasil. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.